Olá, eu sou Lorena Rodrigues e está começando mais um Comercast itinerante, diretamente do escritório da Comerc Energia, em Florianópolis. Aqui a gente fala de energia e sustentabilidade com conversas que podem transformar a sua empresa. No episódio de hoje você vai conhecer a história de uma das maiores indústrias calçadistas do Brasil no mercado livre de energia, a Grendene. Vamos nessa? Hoje eu recebo dois convidados que são peças-chave nessa história. Orley Sausen, gerente administrativo e financeiro da Grendene, e Letícia Beliski, coordenadora de relacionamento da Comerc Energia e que acompanha essa história há muitos anos, né? Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu queria agradecer, pela Comerc, e também é uma satisfação muito grande, quando a gente vem nesses locais e a gente encontra vários amigos. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, e ao lado da Letícia, que a gente tem uma relação de muito tempo, e também dos demais que eu encontrei aqui, porque a gente praticamente começou há muito tempo atrás com a Comerc, então nós temos uma relação muito longa. Obrigada, Lorena. Obrigada, Orley. Queria agradecer por essa oportunidade também de poder contar um pouquinho da nossa história, da história que eu e Orley temos aí de muitos anos com a Grendene e com a Comerc. Orley, vamos começar então com a primeira pergunta. Eu queria que você me contasse um pouco mais da história da Grendene e da relevância dela no mercado calçadista brasileiro. A Grendene, ela iniciou em 1971. A história é muito bonita. Ela fazia as palhas de garrafão e depois passou a fazer essa palha com PVC, isso em 1971. E em 1979, ela começou a produzir a primeira sandália plástica. Hoje, a Grendene é uma das maiores calçadistas do mundo. Ela tem uma capacidade instalada de 250 milhões de pares, tem 18 mil funcionários. Em 2024, ela faturou em torno de 3 bilhões e meio, com em torno de 140 milhões de pares comercializados. Ela vende para mais de 100 países, então ela tem uma abrangência muito grande, ela tem marcas fortes que, geralmente, quando se fala Grendene, o pessoal, o que a Grendene faz, quais são as marcas? Então tem Melissa, que é muito conhecido por feminino, A gente tem Cartago, que é masculino, tem o Raider, que também é masculino. Nós temos Ipanema, que é o nosso chinelo, que chama, nossa flip-flop. A gente tem Pega Forte, que são as botas, que são muito utilizadas, nas indústrias. Então, a gente tem uma gama grande de produtos. A gente também faz azaleia. A gente tem também vários infantis que a gente tem licenciamento da Warner, da Disney. Então, a gente tem uma abrangência muito grande. E uma das vantagens competitivas que nós temos é que a gente verticaliza muito nossa cadeia, Então, nós temos hoje uma fábrica de PVC, que faz toda essa matéria-prima. Nós temos a nossa matrizaria. No total, a gente tem 11 fábricas que fabricam calçados. A gente tem mais uma fábrica de PVC, nós temos a matrizaria, nós temos uma loja conceito da Melissa em São Paulo, temos uma loja conceito do Raider no Copan, aquele condomínio em São Paulo famoso também, que é uma loja conceito, e também nós temos franquias, nós somos franqueadores dos Clube Melissa, que a gente encontra em qualquer canto. Se for aqui no shopping, ontem eu passei no shopping e estava lá, fui dar uma olhadinha para ver se estava funcionando. Mas essa é a Grendene. Então, ela é conhecida e realmente reconhecida como um dos maiores fabricantes de calçados do Brasil e do mundo. São marcas que fazem parte da história da memória do brasileiro, Quem não tem uma memória com uma dessas marcas, quem não tem um calçado desses hoje no armário, Se tu pegar assim, tem várias campanhas, ícones, Eu me lembro sempre quando, em 1986, eu já era vivo, mas nem estava na empresa ainda, Então, eu me lembro que tinha o Raider, Dê Férias para Seus Pés. Foi o primeiro chinelo, que foi feito, sandália com gáspia, E agora, para ver como a moda é, Porque nós somos uma empresa de moda sustentável. Então, tu tem todo aquele ciclo, da moda e agora vai voltando. E tu vê, assim, Adidas,
Tu vê Nike com os chinelos, isso tudo, quem começou foi o Haider lá em 1986. E a Melissa nem se fala, a Melissa é um ícone do calçado plástico mundial, ela é referência, né? Ela tem inclusive em museus, né, como sendo o ícone do calçado plástico, sendo a Melissa Aranha, que é toda trançadinha, que vocês mulheres gostam. É um né, clássico. Letícia? Essa é a Grendene, né? Essa é uma empresa ótima para se trabalhar, uma empresa muito boa, que tem bem sólidos, né, toda a sua história, né, e suas referências. Orley, e a parceria com a Comerc Energia no mercado livre de energia começou lá em 2010. Eu queria que você falasse um pouco de como foi esse início dessa parceria, dessa história. Eu até estava comentando ontem, foi muito engraçado porque o que aconteceu com a Comerc? A Comerc ela estava batendo na porta da Grendene, né? E foi através do Luiz Otávio, né, que bateu na porta certa, que foi do meu gestor, que é o senhor Darcy Batistello, e ambos começaram, né, esse namoro, né, que eu sempre costumo falar, a Grendene ela tem uma particularidade. O início ele é difícil, mas depois ele perpetua, né? Ela não é uma empresa que muda muito seus parceiros, né? Ela dá muita continuidade, né? Então, assim, eu me lembro em 2010 que para mim chegou o contrato na minha mão, já assinado, e o Darcy me largou e disse, agora é contigo isso aqui. Eu vou te dizer uma coisa assim, para mim, no início, né, foi meio que um susto, até porque o Mercado Livre ele estava muito incipiente, estava iniciando, né, e nós tínhamos muito claro nossas contas de energia, né, a gente saiu de uma conta única para uma conta cheia, né, são várias contas que tu tinha que cuidar, várias coisas diferentes. Então, não se tinha conhecimento. Foi uma construção. Eu digo assim que de 2010 até hoje a gente construiu muita coisa junto, né? Porque eu sempre fui muito... Pelo fato de eu ser professor, né? Então, eu sempre tinha aquela coisa comigo de poder ajudar nesse processo. Então, nós tivemos nesse tempo uma ajuda mútua, né? Muitos negócios diferentes, a gente atravessou várias situações diferentes nesse período, mas o começo ele foi, né, uma insistência do Luiz Otávio que ele chegou na pessoa certa, né? Chegou na pessoa que foi o seu Darcy Batistello, que olhou para aquilo ali e disse assim, eu acho que eu tenho uma oportunidade, né? Então, foi assim que começou. Perfeito. E a Letícia, então, entra nessa história desde o início, na verdade, acompanhando. Eu queria saber, durante esses anos todos, o que mais te marcou? Mês que vem, Orley, a Grendene e a Comerc fazem 15 anos de parceria. É bastante tempo, né? E eu peguei boa parte desse processo. E logo que eu entrei na Comerc, com 4 meses, mais ou menos, de empresa, foi me dado o desafio de cuidar da Grendene. E a Grendene sempre foi uma conta muito importante aqui para a Comerc, né? Por toda a relevância, por toda a parceria, toda a história que o Orley comentou. E eu fiquei, no começo, apavorada. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Muito nova de empresa, de mercado. E o Orley, ele sempre teve muita paciência, né? Teve muita paciência, sempre com esse espírito de professor. Eu me lembro que as primeiras vezes eu fazia as planilhas e levava as coisas para a Grendene e ele achava algum erro, mas ele não me falava onde estava. Ele dizia que tinha algum erro, eu ia lá, olhava e fazia de novo. Então, o que me marcou muito, assim, no início com a Grendene foi essa troca muito genuína entre as partes e o aprendizado que eu tive. Eu aprendi muito. Os primeiros meses foram bem desafiadores. A Grendene é muito exigente com tudo, né? Com seus parceiros, com os seus produtos. Então, para mim, era bem desafiador. Eu levava a Grendene, assim, com muito cuidado. Até hoje, né? A gente cuida muito dessa parceria. Mas para mim foi um desafio logo de cara e eu aprendi muito mesmo. Vários questionamentos que o Orley me fazia, me ligava, eu não sabia a resposta. Eu ia atrás para aprender, para levar para ele. Então, para mim, assim, marcou muito o meu desenvolvimento inicial no mercado, na companhia. E também com a relevância da Grendene para a Comerc e para o mercado.
Então, faz parte aí do meu start no mercado e o que hoje me faz gostar tanto de estar nesse mercado que a gente atua. Eu imagino que o início tenha sido desafiador, porque todo início é desafiador mesmo, mas já pensando a longo prazo, nos últimos anos trabalhando juntos, vocês já deviam estar totalmente em sintonia, né? Agora já, né, Orley? É bem interessante essa relação, né? A gente, durante o trabalho em si, é muita seriedade, né? São características de quem está de cada lado. Passou o expediente, é outra história, né? Então, assim, tu tem que... Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Tu tem a formalidade do dia, mas para tu poder conhecer as pessoas, tu tem que ter a informalidade. Então, é muito importante, né? Essa minha vinda aqui para cá também é a primeira vez que eu venho para cá, né? Ontem eu saí com o pessoal. Eu acho importante isso, porque geralmente oportunidades elas acontecem quando tu estás na informalidade, porque daí tu começa a te relacionar com as pessoas e tu começa a conhecer. E foi assim com a Letícia, com os demais, sempre foi nesse caso. Muito interessante essa história de vocês. Mas voltando a falar sobre mercado livre de energia, pensando no tamanho da Grendene, eu imagino que seja um desafio, justamente porque o consumo energético deve ser muito alto. Então, a minha pergunta é entender em que momento você achou interessante migrar para o mercado livre de energia. A migração em si, ela foi uma oportunidade, né? Para quem é consumidor, o consumidor sempre vai atrás de um custo menor. E o Mercado Livre ele veio com isso, e ele tem essa entrega, um custo menor. Então, a decisão mesmo de vir foi essa, simples. Né? Uma oportunidade, um custo menor, e assim, né? Geralmente, quando tu trabalha numa empresa que tem capital aberto, tu tem que te preocupar sempre com a remuneração final lá do teu acionista também. E energia, ele é um insumo, né? E nós temos, pelo tamanho que a gente tem, como é que tu dissesse antes, pelo volume que a gente consome. A conta de energia dentro da Grendene é uma conta alta. Tu tem matéria-prima, tu tem outras coisas, né? Mão de obra, né? Mas a conta de energia ela tem um valor bem expressivo. O Mercado Livre ele nos ajudou a diminuir esse custo, né? Claro que não é fácil ficar nesse mercado, assim, porque é um mercado de longo prazo, é um mercado de previsibilidade, e tu sempre está olhando na frente, né? É difícil. Então, quando tu estás no Mercado Livre, tem que olhar o que vai acontecer ano que vem, no próximo ano, né? O teu pensamento tem que ser de longo prazo. Então, a energia em si, ela é um ponto estratégico para nós, né? Ela é um ponto estratégico, tanto de custo, como também, né, energia limpa. A gente persegue isso, né? Está dentro da nossa jornada de sustentabilidade. Então, assim, ela é vista estrategicamente dentro da empresa. É um dos principais insumos que nós temos. Perfeito. E hoje você tem, inclusive, as 5 unidades da Grendene na gestão do mercado livre de energia sendo feita pela Comerc. A minha dúvida é, por que você escolheu a Comerc, então? E como tem sido esse relacionamento? Eu acho que a gente não escolhe, né? A pessoa aparece. Então, a Comerc apareceu no momento certo. Foi a empresa que foi bater a porta da Grendene e conseguiu entrar. Então, assim, esse foi nosso início, né? A gente não conhecia ninguém, né? Então, né, a gente começou com a Comerc. Mas ela foi importante depois. Toda essa bagagem que ela trouxe e todo esse conhecimento que ela tem do mercado, isso aí nos ajudou e nos ajuda até hoje, né, nos negócios. E a gente realmente fez uma parceria bem importante, né? Porque a gente tem investimentos que foram feitos juntos, né? Isso mostra que entrou na hora certa, né? A gente pensa que isso tem um pouquinho de sorte, mas eu acho que a gente faz a sorte. Então, o Luiz Otávio, quando bateu na Grendene, ele fez essa sorte, né? Pela persistência dele. E nesse período todo, a gente sempre teve situações diferentes. Os negócios vão mudando, né? A economia vai mudando, as possibilidades, a legislação. Com isso, a gente foi se adequando e fazendo bons negócios. E estamos aí até hoje.
A resposta dessa pergunta é essa, né? Deu tão certo que estão juntos até hoje nessa parceria. Isso mesmo. Letícia, e agora da sua parte, o que você acredita que fez com que a Comerc se tornasse essa parceira estratégica tão interessante para a Grendene ao longo dos anos? Bom, eu acho que o Orley trouxe um pouquinho aí dos desafios que a gente enfrentou ao longo do tempo e das oportunidades que a gente sempre trouxe para a Grendene. E a Comerc hoje ela se posiciona muito no mercado como uma plataforma de soluções, né? Onde a gente pode trazer para o cliente diversas frentes de negócio e a gente sempre buscava e ainda busca, né, trazer essas oportunidades para a Grendene. Então, sempre que surgia algum produto novo, que surgia alguma oportunidade, a gente trazia para o Orley, trazia para a conversa e via se fazia sentido para a Grendene, né? E eu vejo que essa transparência que a gente tem com os clientes e que a gente tem com a Grendene é um dos pilares que faz com que a nossa parceria seja tão sólida. É transparência e a parceria que a gente vem construindo. Então, todas as vezes que a gente encontrava algo que a gente pudesse agregar para a Grendene, trazer mais economia para que eles pudessem ainda alavancar mais os negócios deles, a gente trazia, e essa transparência eu vejo que é o principal pilar. Perfeito. Orley, e quais foram os aprendizados que vocês tiveram durante esses anos todos no mercado livre de energia? Que é um mercado complicado. A gente tem que ter junto a nós especialistas, né, nesse processo. Tem que ter uma relação de muita confiabilidade, né? Tem que confiar no que o teu parceiro ele está dizendo. Tem que ler muito. É muita legislação, é muita mudança. É um mercado muito regulado, né? Então, mas ele traz soluções de custo que vale a pena, né, tu ficar nesse mercado. E assim, eu não consigo hoje ver como voltar atrás, né? Então, a gente tem que sempre estar aprendendo, se ajustando, né, e tentando sempre buscar, né, um custo que seja viável para o negócio da Grendene, né? Mesmo a gente tendo a parceria com a Comerc, mesmo a gente sendo autoprodutor, tem que ficar preocupado e ver se realmente isso aí é o melhor ou não para a empresa. Então, assim, o Mercado Livre é desafiador, ele é um commodities, e todo commodities a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, a gente depende do tempo, é que nem um agronegócio, mais ou menos, é muito parecido, né? Eu trabalho também na área de câmbio, que também, né, a gente sempre brinca, se a gente tivesse uma bola de cristal para comprar energia e para ver o consumo de energia e quanto que vai estar o preço ali na frente, a gente estaria muito bem, mas a gente não consegue, né? Então, ele é muito desafiador. É um mercado de risco, né? E a gente tem que tentar sempre diminuir esse risco, e é o que a gente faz, né? Tentar diminuir o risco para que a gente não fique, né, com custos grandes para a Grendene, né, para a empresa. E eu fiquei sabendo que a Grendene foi peça-chave na evolução do relatório de fechamento, o Infomerc. Eu queria que você contasse pra gente como foi essa colaboração. Sabe que quando me falam isso, eu fico até lisonjeado, eu fico feliz. Quando a gente começou com a Comerc tinha, acho que não tinha 40 pessoas no seu quadro, né? E nós somos consumidores. A Comerc em si, ela era comercializadora e tinha parte da gestão. Só que eu, como consumidor, eu não entendia nada do que aquilo estava escrito, né? E sigla para cá, sigla para lá, e a gente ficava no início perdido, né? Só que eu sempre falei o seguinte, vocês têm que nos trazer algo que eu consiga, dentro da companhia, passar para quem precisa. Eu tenho que ter uma transparência dessas contas de energia, porque eu saio de uma conta de uma distribuidora e vou para vários fatores diferentes, e é encargo, e é a conta do fornecedor, e é a conta da distribuidora. Então, eu sempre preguei, a gente tem que ter isso numa plataforma única. E daí a gente começou, porque vinha muita planilha para cá, Excel para cá, e daí o que acontece? Eu teria que ter uma equipe maior para poder fazer umas análises que poderiam entregar. Pronto. E eu comecei, né? Incomodei muito o pessoal da Comerc. Tinha gente, acho que se eu ligasse, estava com os ouvidos lá, as orelhas estavam vermelhas de tanto que
que eu incomodei na época, né? Então, assim, eu ajudei. Eu acho que eu ajudei. Eu ajudei a montar a fatura, eu ajudei a montar os orçamentos. Então, o que eu fiz? Em vez de eu criar uma equipe para fazer isso para mim, eu cheguei para a Comerc e disse, vocês têm que me entregar isso, vocês são minha assessoria, e eu fui cobrar. Então, assim, eu não fiz nada mais do que o meu papel de cobrar da minha gestão do que eu precisava. E com o tempo, isso foi crescendo, né? Agora a gente teve uma reunião onde está sendo feito o POC, né? Que diz um protótipo, né? De troca de API entre a Comerc e a Grendene, né? E juntos eles estão conseguindo fazer um gerenciamento de informação fantástico, que está sendo útil para os dois, né? Tanto a Comerc está trazendo e a Grendene também está entregando, né? Isso dito pelo hoje o nosso gestor dentro da Comerc, né? Que é o nosso account. Então, assim, eu acho isso fantástico, porque eu sempre digo o seguinte, a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz e a gente não precisa fazer aquilo que a gente não é bom. Aquilo que a gente não é bom, vai atrás de alguém e pega isso, né? Então, é mais ou menos a trajetória que eu tive, né? E foi o que aconteceu com o Informerc. Ele foi, né, nesse sentido. Cara, tudo que eu precisar, eu quero ter aqui. E daí eu dou acesso para quem eu preciso dentro da Grendene e pronto. E as pessoas trabalham tranquilos, sem problema nenhum, e todo mundo tem essa transparência. Então, assim, essa transparência é muito importante no mercado onde ele é muito regulado, onde a conta de energia ela é complicada, né? E ele é muito de longo prazo, então tu tem que ter muita informação para tomar a decisão. E olha que legal isso também, né, Lorena? O Orley, ele trouxe desafios para a companhia e é uma ajuda mútua, né? É algo que os dois lados ganham. A gente trouxe o que ele pediu, mas ao mesmo tempo ele trouxe feedbacks para nosso desenvolvimento. Então, isso é o que faz a parceria ser tão sólida, né? A gente poder contar com que do outro lado também o cliente ele vai estar interessado em desenvolver os produtos junto com a gente, em trazer melhorias, em trazer oportunidades e entender realmente do negócio, né? Trazer para a gente que sabe fazer a parte da energia, o que realmente a gente faz de melhor, para que ele possa vender os calçados e produzir os calçados da Grendene, mas que realmente tem um interesse genuíno entre as partes, de se desenvolver e melhorar. Acho que isso que é muito legal que a Grendene traz para nós. E o Orley, ele é figurinha carimbada aqui na Comerc, né? Todo mundo que fala do Orley sabe que é o Orley da Grendene, então deu certo. Orley, além da gestão no mercado livre de energia, você também tem um contrato com a Comerc de autoprodução de energia solar, o que gera aproximadamente 10 megawatts médios de energia e supre 80% a 90% da produção energética de vocês. Com esse preâmbulo todo, eu queria que você falasse como vocês valorizam a sustentabilidade. Eu acho que o fato de tu ser autoprodutor, de tu ter uma usina solar, tu já está valorizando a sustentabilidade porque tu estás produzindo energia limpa ou consumindo energia limpa, né? A Grendene, ela tem uma pegada, ela tem uma jornada de sustentabilidade que vem desde 2010. E essa jornada está ligada dentro da ONU, né, nas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 itens. E a Grendene, ela pega 8 itens que ela trabalha para que são referentes ao negócio. Não adianta, de repente, tu trabalhar algo que não tem relação ao negócio. Mas, claro, ela nunca esquece dos demais. Ela atua nisso. E produzir energia limpa está dentro disso, né? Então, por isso que nós somos hoje autoprodutores. Claro que a gente também não pode dizer, eu sou autoprodutor porque eu quero só energia limpa. Não, eu preciso de energia. E a melhor forma hoje que a gente tem é essa, né? Produzir energia limpa, né? Ser autossustentável. Então, e poder tangibilizar. Por exemplo, assim, a gente tem os certificados AEREC hoje de toda a nossa energia ela é certificada como se energia limpa. Mas
Isso é um certificado que eu tenho, que eu sou obrigado a pegar de uma fonte, né, onde ela é certificada. Hoje eu consigo tangibilizar que eu utilizo energia limpa. Por quê? Porque eu mostro o filme lá da minha usina, que eu chamo de minha, né? Só eu tenho essa usina. E eu tenho internamente, nós também temos hoje pequenas usinas dentro das nossas plantas, né? Então, hoje, dependendo o mês, eu sei que 100% da energia ela é totalmente de autoprodução. Ou é interna, ou da usina no qual a gente é parceiro da Comerc. Então, a gente está dentro, faz parte do discurso. Inclusive, a gente tem uma área de sustentabilidade. Nós temos um gestor, que é o Carlos André Carvalho, o qual a Letícia conhece também, né? Ele está bastante envolvido, tem o pessoal de eficiência energética. Então, assim, é um trabalho muito grande. Nós temos relatório de sustentabilidade. Esse relatório de sustentabilidade, nós temos o de 2023 publicado, agora vai ser publicado em 2024. Então, ali tangibiliza todas as ações que a Grendene faz dentro, né, dos objetivos da ONU. Então, ali está tudo bem tangibilizado, tem os certificados, né? Então, é matérias-primas, é embalagem, é energia, é água, é resíduos, né? Então, ali descreve bem certinho, né, toda a evolução da Grendene desde 2011, passo a passo que está. É um trabalho fantástico, né? Então, que nem eu disse, assim, são 50 pessoas que trabalham nesse meio e eles servem de estratégia. Isso é estratégico para a Grendene. Eles atuam em todas as áreas, na indústria, atuam na área comercial, então atuam na criação de produtos. Então, a gente tem essa pegada muito grande, né? E eu dou mão à palmatória porque é muito bonita. É muito bonito isso, assim. O que eles estão fazendo, né? O Carlos, fantástico o trabalho que eles estão fazendo. Inclusive, eu vi que uma das ações sustentáveis que a Grendene divulga são as operações ecoeficientes. Você pode contar para a gente um pouco mais de como isso funciona? Funciona da seguinte forma. Energia 100% renovável, que são certificados ARREC que trazem isso. São autoprodução de energia e também a gente tem resíduo zero em aterro, né? Então, a gente tem todo um processo, né, de reaproveitamento da água, né? A gente usa a água que, pela reutilização, é usado dentro da nossa produção, dentro dos chillers, né, que é o congelamento da água ou o esfriamento para o processo de produção, né? A gente usa nos banheiros. Então, assim, tem todo um processo nesse sentido. Os nossos resíduos, eles são reutilizados, 90% do que a gente produz de resíduo. Então, tem todo um trabalho que é feito nesse sentido, e isso tudo ele é medido, tá? Então, nós temos todas as medições, é um trabalho bem efetuado, que no relatório de sustentabilidade aparece. Então, ali tem os volumes que foram, né, que foram utilizados, né? Não se vai nada para aterro, então ela conseguiu isso já desde 2021, parece que já não tem mais resíduo que vai para aterro, né? O que a gente tem hoje é 5% só, e esse 5% ele vai para um lugar específico que não é aterro, um lugar especializado. O resto, né, os 90% reutiliza na produção, os outros 5% é utilizado para outra atividade que não é no produto em si. Mas então nossos produtos eles têm reutilização, né? Matérias-primas também é feito um trabalho muito grande no sentido de menor pegada de carbono, e isso tudo é medido. Então nós temos todos, até o pessoal, né, ele pega o nosso relatório de sustentabilidade, tem 80 e poucas páginas. Eu disse assim, não vou conseguir decorar tudo isso, né? Mas realmente, assim, e se tiver curiosidade, né, de saber mais, nós temos o nosso portal de RI, nosso portal de sustentabilidade. Ali tem N coisas diferentes, e inclusive também, né, outros fatores, pessoas,
diversidade. A gente tem uma Universidade Grendene que começou lá em 2006. Ela começou como Academia Grendene, hoje é universidade, então a gente expande, né, para as pessoas treinamentos, né, sobre diversidade, né? A gente teve aí os talentos femininos também, que terminou. Então, assim, a empresa ela se preocupa muito com isso, né? E as pessoas estão também dentro desse processo todo, dessa jornada sustentável, porque um dos principais pilares são as pessoas mesmo. Muito bacana, Orley. E pensando em toda essa parceria que a Comerc trouxe, você pode destacar para a gente qual é o papel que a gestão energética tem na competitividade da Grendene no mercado? Aquilo que eu comentei lá no início. Um dos maiores insumos da Grendene é o consumo de energia. Nós somos uma empresa de calçado, mas a concepção do nosso calçado ela é um pouquinho diferente, né? Nosso calçado ele é um calçado injetado. Então, a gente tem injetoras, né? E toda a tecnologia é em cima disso. Então, a gente tem um nível de consumo de energia muito grande, o que torna esse insumo muito relevante para nós. Eu sempre digo assim, a energia hoje dentro da Grendene, ela está tendo uma relevância maior ainda, porque a gente está indo para um nível de automação. E é normal, todo mundo está buscando hoje, né, melhorar seus níveis de produtividade, seu nível de automação. E a energia, ela consome, né? Quando tu começa a colocar mais máquinas, mais equipamentos. Estava comentando ontem que eu fazia tempo que não ia a Sobral, que não ia no Crato e também em Fortaleza, nas fábricas, que a gente chama, né? Vamos nas fábricas, né? Porque Farroupilha é o centro administrativo, apesar de ter a matriz da Ariana lá. Da última vez que eu a via, e essa vez, eu fiquei maravilhado pelo o nível de automação que a Grendene tem, né? Que a Grendene investiu nesses últimos tempos, né? E ela é uma empresa que investe muito nisso. Então, a energia para nós, para fazer todo esse processo, né? Ela é muito importante. Então, assim, é só olhar no nosso DRE lá o quanto que é o custo da energia, que a gente sabe a importância que ela tem. Ela é muito importante, principalmente para o tipo de negócio que nós temos. Com certeza. Letícia, agora eu queria saber de você, ao longo desses anos acompanhando a Grendene, o que você destacaria como uma virada de chave nessa parceria? Teve algum momento ou alguma iniciativa que representou uma evolução na forma como a empresa enxerga a gestão de energia? Bem, acho que o Orley trouxe um pouco do histórico da Comerc e da Grendene, e ao longo do tempo tiveram vários momentos onde as empresas se apoiaram, né? Tanto a Comerc apoiando a Grendene, quanto a Grendene trazendo as melhorias para a Comerc. E ao longo desses 15 anos, a gente teve várias atuações em conjunto, né? Desde a compra de energia, a migração das unidades, a IREC, agora a Grendene está testando o produto de API que a gente tem aqui. Mas, no meu ver, a virada de chave que mais trouxe impacto, tanto para a Comerc quanto para a Grendene, foi a autoprodução, né? A autoprodução, ela é um produto complexo, é um produto longo, e eu pude acompanhar toda a jornada, né? Desde que a gente apresentou esse produto para a Grendene até a finalização, foram 2 anos, se eu não me engano, 2 anos de muita discussão, né, de debates para encontrar um ponto em comum para que a gente conseguisse avançar no processo. E ali eu vi que as parcerias se fortaleceram ainda mais, porque a gente sai um pouco do âmbito de energia, entra um pouco no âmbito jurídico, âmbito de sociedade, que é algo bem mais profundo, que envolve bem mais pessoas em ambas as companhias e que foi necessário realmente chegar num ponto em comum para que o negócio fizesse sentido para ambas as partes. Então, quando a gente tratou da autoprodução, eu vi que ali realmente o casamento, como a gente fala, se consolidou de fato. E de lá para cá, a gente vem discutindo bastante sobre esse ponto. A Grendene já vem tendo economia com a autoprodução e ali eu vi que realmente as empresas sentaram juntas, colocaram na mesa todos os pontos, discutiram e chegaram num ponto em comum aí que fizesse sentido para todo mundo. Aproveitando, né, Letícia, eu acho que a gente está aprendendo ainda, né? Porque foram 2 anos de negociação, né, para que o negócio ele seja certo e futuro.
Então, de um lado, tu tinha uma Comerc, do outro lado, tu tinha uma Grendene, né? A Grendene, na época, e hoje, né, é uma empresa de capital aberto, então a gente tem que ter uma transparência muito grande, né? A Comerc também estava no processo, acho que já estava junto à Vibra, né? Ou estava iniciando, né? Também é uma empresa de capital aberto que tem que ter suas informações com bastante transparência, né? E nesse sentido envolveu muito jurídico. Eu nunca aprendi tanto sobre estatutário, nunca aprendi tanto sobre autoprodução nesse processo, né? Então, o legal é a gente aprender sempre. E para mim foi bem interessante, foi uma coisa nova, né? E um crescimento novo, né? E daí depois que começou realmente o consumo, mais aprendizado. Tem coisas que até hoje, de vez em quando, aparece e a gente tem uma surpresa. Faz parte, né? Mas é um negócio muito longo, de longo prazo, que eu acho que aí realmente firmou a parceria entre Comerc e Grendene, né? Que foi esse negócio de longo prazo. Vocês mesmos já estão falando sobre isso, mas dá para ver que é uma parceria, uma relação que foi amadurecendo com o tempo, com confiança mútua, inovação, resultado. E agora pensando no futuro, o que você espera dessa parceria com a Comerc para os próximos anos? Eu acredito no seguinte, tá? Eu acho que a gente vai trocar muita informação, a gente vai aprender bastante, né? Mas o importante é a simplicidade na relação. A gente entender qual é a necessidade de lado a lado, né? Então, eu sempre digo assim, a gente tem que nem numa relação, a gente tem que saber até onde a gente vai, tem que sempre entender o espaço do outro, né? Qual é a participação de cada um. Então, o que eu quero da Comerc, né, da relação com a Comerc é isso, assim, a gente manter essa simplicidade, né, que a gente tem e sempre obedecendo até onde eu posso ir nessa relação para que ela continue verdadeira e duradoura, né? É assim mais ou menos que eu penso. Para mim as coisas são simples, a gente aqui às vezes complica, então eu espero que a gente continue nessa simplicidade. Orley e Letícia, muito obrigada por aceitarem o convite, foi um papo muito bom e deu para ver como a gestão no mercado livre de energia pode trazer resultados e ainda esbarra em outras frentes como a sustentabilidade. Obrigada por compartilharem com a gente essa história que foi construída com tanto empenho e parceria. Eu agradeço, de coração. Muito obrigado e obrigado pela Comerc e pela recepção. Pela simplicidade, assim, e todo o pessoal aí, me senti em casa. Muito obrigada, Lorena e Orley, por essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa história e por esse bate-papo aí que foi bem gostoso. Se você ainda não segue a Comerc Energia nas redes sociais, a hora é agora. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. E se estiver assistindo a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigada e até a próxima!